Aleluias. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Nosso tema de hoje é um tema que a gente participou de um evento agora, recente, para os casais. Desafio de amar. E esta noite eu quero trazer aqui uma palavra em cima desse tema, e é um desafio para todos nós. É um desafio estarmos aqui na quarta-feira, é um desafio estarmos de pé, é um desafio adentrar num culto como esse, depois de uns dias cansado, e entrarmos na presença de Deus. É um desafio, porque a gente acaba se ligando muito com o que tem lá fora. E muitas das vezes nós chegamos num lugar como esse machucado. Muitas das vezes chegamos num lugar como esse cansado, triste. E se conectar com Deus é um desafio. Mas que esta noite a gente possa conseguir romper essas barreiras, que a gente possa conseguir ter essa conexão com Deus. Que mesmo nas nossas fraquezas o Senhor possa nos aperfeiçoar. Que mesmo nas nossas dificuldades o Senhor possa nos levantar e nos fazer mais que vencedores. Eu quero trazer uma palavra é um dos primeiros livros da Bíblia, uma das primeiras histórias, no primeiro livro da Bíblia, a qual, quando veio esse tema, quando Deus colocou esse tema no nosso coração, foi algo voltado para a família. E o pastor, assim, Leandro, estendeu para o culto de hoje. E eu fiquei pensando, Deus, como retratar esse amor de uma forma assim, onde a gente possa trazer para os nossos dias de hoje. E imediatamente me veio essa palavra no meu coração, que se encontra em Gênesis capítulo 33, versículo de número 4, que diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Mais na frente, no capítulo de número 45, versículo de número 14, diz assim: E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. São dois textos aonde tem a mesma história que praticamente aconteceu, situações aonde eles vieram até essa atitude. São dois personagens aqui, aonde são duas gerações, mas eu precisei voltar um pouquinho para poder entender esses acontecimentos. Precisei voltar um pouquinho atrás, aonde começa na história de Isaac, aonde nós cristãos bem conhecemos a sua história. Poderia ter voltado um pouquinho mais, para poder entender mais profundo o que eu quero trazer esta noite. Mas a história conta que Isaac, já com 60 anos de idade, ele teve dois filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. E Jacó, ele nasceu por último agarrado no calcanhar do seu irmão. E por isso colocaram esse nome nele, né? E a história vai decorrendo, e a gente vai vendo que Jacó, desde o seu nascimento, ele já teve ali aquela situação sobre ele, a qual o seu nome trazia um peso muito grande, que era enganador, que era trapaceiro. E a gente vai vendo que infelizmente aconteceu algumas coisas para que isso ficasse mais forte na vida dele. E ao passar do tempo, Jacó, em uma das situações, ele compra, de uma certa forma, ele troca, ele convence seu irmão
a ter o direito da primogenitura, né? Seu irmão Esaú, que era o primogênito, acabou fazendo essa troca com ele por um prato de comida, vamos dizer assim. E isso foi fortalecendo mais ainda. E mais à frente a história conta que um certo dia Isaac disse a seu filho para ele preparar uma comida que ele iria abençoar seu filho, que era o primogênito Esaú. Mas eu entendo aqui, a palavra de Deus nos fala que além dele ser o primogênito, Esaú era o mais querido do seu pai. Por quê? Porque ele era um homem de caça. Isso agradava seu pai. E Jacó era o mais querido da sua mãe. Porque, creio eu, por ser mais apegado, gostar mais das coisas que ela gostava. E aí eu trago alguns conflitos para os nossos dias, que muitos pais, muitas famílias, eles acabam deixando muito evidente qual o filho preferido, qual o filho mais amado. Isso aí traz traumas, isso aí traz tristezas. Dentro de uma família, isso é muito complexo. E a história conta que quando ele falou isso para o seu filho, a sua mãe Rebeca logo pensou numa estratégia de mudar essa situação. Disse para Jacó: olha, teu pai falou para o teu irmão matar um animal, fazer um guisado, e ele vai abençoar teu irmão. Então a gente vai fazer diferente. Eu vou pegar, vou fazer, e você vai até ele, e ele vai te abençoar, porque ele era o filho querido dela. E a história conta que Jacó chegou para sua mãe e disse: porventura me apalpará o meu pai, e trairei eu sobre mim maldição e não bênção. A preocupação que Jacó tinha, porque já tinha acontecido aquela situação, ele já tinha aquele peso, e ele sabia que isso ia trazer um conflito maior ainda, familiar. Mas a história vai contando que a mãe dele disse: não, deixa que a maldição caia sobre mim, vamos. Só que Jacó, ele tinha algumas características diferentes de Esaú. Ele não era peludo, vamos dizer assim. E a sua mãe pegou a roupa de Esaú, colocou nele, e assim fez. Isaac pegou, já não enxergava mais. Aí Jacó adentra lá no lugar onde estava Isaac. Isaac pergunta: é você, meu filho? É, papai, sou eu. O seu filho, Esaú. A voz é de Jacó. Aí pegou nele, viu a roupa de Esaú, cheiro de Esaú. E aí acontece um fato histórico. Isaac abençoa Jacó. E as palavras de Isaac é a seguinte: assim pôs-te de Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, ser senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Isaac ali profetizou sobre a vida do seu primogênito, derramando sobre ele todas as bênçãos, não sabendo ele que ali, a partir daquele momento, começaria uma guerra entre os irmãos. E foi o que aconteceu. Quando Esaú voltou com a caça para fazer o guisado, o seu pai já tinha abençoado Jacó. E olha só o que a palavra de Deus diz, que quando Esaú sabe dessa situação, ele diz: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão. O ódio
cresceu dentro de Esaú, ao ponto de desejar a morte do seu irmão. Não tem coisa pior dentro de um lar do que a gente ver essa situação, irmão querendo matar irmão. Não tem coisa pior. E a história vai decorrendo, mas o que me chama a atenção aqui, que por mais que essa situação seja algo que traz aos nossos olhos uma certa estranheza, mas o poder que um pai tinha, o poder que o pai tem de abençoar seu filho, é algo que foge do natural. E por mais que aquela situação tenha acontecido dessa forma, depositou sobre a vida de Jacó as bênçãos daquela geração. Porque Deus prometeu a Abraão que estenderia as suas bênçãos a seu filho Isaque. E assim também foi com Jacó. Mas as consequências que teve naquela família, porque uma mãe demonstrava o seu amor maior por um filho, porque um pai demonstrava o seu amor maior por um filho, causou algo que poderia ter acontecido uma tragédia naquela família, naquela geração. E a história vai decorrendo, e devido a isso, Jacó é orientado a ir para longe da sua família. Jacó é orientado a se afastar da sua família, para poder tentar viver momentos de paz, para que não viesse a acontecer uma tragédia. E nessa caminhada de Jacó se afastando ali da sua família, o Senhor aparece em sonho a Jacó, e a história começa a mudar, e a história começa a ter um outro rumo. E Jacó, assim, ao decorrer nessa caminhada, ele faz um voto com o Senhor. E aí a gente vê que, se não fosse as misericórdias de Deus alcançar a vida dele, a história teria tomado um outro rumo. E Jacó vai para uma terra distante, ali vai para a casa de Labão, e no início ele conhece a sua esposa Raquel, a qual ele precisa pagar um alto preço para que ela viesse a se casar com ele, onde ele trabalhou para Labão durante 7 anos. Era o preço que ele tinha para poder casar. E no dia do casamento ele tem a surpresa, porque o pai não permitiu que a mais nova casasse primeiro. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos para poder casar com a mulher da vida dele. Ele teve que pagar esse preço. E ali Jacó começa a construir uma família. Começa a construir família, vêm os filhos. Jacó passou esse tempo e chegou a um ponto que ele cresceu tanto que ele precisou voltar. Mas tinha um problema. Tinha a situação do seu irmão. E eu quero te chamar a atenção a esse momento, a esse encontro, onde a história vai decorrendo e eles vão se encontrar. E eu creio que o Senhor já tinha trabalhado no coração de Esaú para um perdão. E é quando acontece esse texto que eu li primeiro, onde fala: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou, e o choraram. A partir daquele momento ali, barreiras foram quebradas. A partir daquele momento ali, tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. Por quê? Porque foi lançado o perdão. Quantas famílias têm vivido de uma certa forma problemas que não sabem como resolver. E eu abro um parênteses aqui a falar algo que aconteceu na minha vida como experiência pessoal, não muito tempo, algo bem presente. Eu tive uma discussão com a minha irmã. Eu tive uma situação que a gente brigou muito feio. E eu vinha para a igreja, eu cantava, eu adorava, mas era como se faltava algo. Porque eu não falava mais com a minha irmã. Nós não tínhamos aquele momento onde tinha aquela tradição de toda vez conversarmos. E Deus foi trabalhando na minha vida. E eu creio que assim também na vida dela. Para que viesse a acontecer o perdão.
Porque quando não há o perdão, as barreiras se instalam na vida da gente. Às vezes, a gente acha besteira, mas as pessoas que estão do lado da nossa família, a gente traz coisas para a gente, e a gente fica se perguntando, meu Deus, por que isso está acontecendo? E eu falava para Deus, Deus, como é que eu posso subir num púlpito? Como é que eu posso pregar sobre amor, se eu não consigo ter amor pela minha irmã? Alguém que eu ajudei a criar, alguém que eu cuidei, alguém que eu sempre amei, e hoje eu não consigo sequer olhar na cara. Eu preciso libertar uma palavra de perdão. E eu quero dizer para você, querido, que isso aconteceu. E quando isso aconteceu, as coisas começaram a mudar na minha vida. As coisas começaram a acontecer da noite para o dia. E eu dizia para mim mesmo, mas por que isso está acontecendo? E aí Deus me faz entender que quando a gente libera o perdão, as bênçãos nos alcançam. Quantas das vezes a gente vive no ambiente familiar e não consegue liberar uma palavra de perdão, de carinho, para aqueles que estão ali do nosso lado e às vezes estão deixando de ser abençoados por causa dessa atitude. A vida de Jacó nunca mais foi a mesma depois que ele conseguiu o perdão do seu irmão. A gente pode ver que a história dali em diante começa a tomar outro rumo. E disse Deus, o teu nome Jacó será chamado mais do teu nome Jacó, mas Israel, até o nome de Jacó Deus mudou, depois que aconteceu isso. Porque antes Jacó era conhecido como enganador, trapaceiro, agora não, o nome dele mudou, porque se fez novo a vida de Jacó. Mas as nossas atitudes têm consequência, e a história vai decorrendo, e vai passando algum tempo, e Jacó tem filhos, e um certo dia, um dos seus filhos, quem que ele amava mais da esposa dele? Raquel, que era aquela que ele lutou por ela, que ele trabalhou 14 anos por ela, e agora Jacó tem um filho com ela. Deus deu esse presente para ele, e ele vem a cometer os mesmos erros que seus pais, porque Jacó amava tanto José, que era notório, e isso causava inveja aos seus irmãos, e a gente vai vendo que acontece algo, ali aquele conflito familiar tão grande, que os seus irmãos, a palavra diz que os seus irmãos, eles não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Ou seja, eu penso que José era aquele rapaz todo certinho, né? A Bíblia diz que ele trazia notícias ruins dos seus irmãos. Não tem aquele filho que quer ser tudo certinho, ó, pai, fulano fez isso, maninho fez aquilo. E aquilo ali aguçava o coração de Jacó. Era notório. Já não bastava ele ser o filho da mulher amada, o filho da sua velhice. Ele ainda tinha esse comportamento. E isso causou uma inveja muito grande nos seus irmãos. E a história vai contando que os seus irmãos chegaram a um ponto de vender José. E aqui eu já entro na segunda geração. As coisas que Jacó passou, agora vem para o seu filho. A palavra conta que José foi vendido como escravo, e ali José começou a trilhar um novo caminho. Jacó sofrendo pelo que aconteceu, e José passou aí algumas dificuldades. A Bíblia vai contando que José foi para a casa de Potifar, mas o Senhor era com ele. A Bíblia diz que, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Então a casa de Potifar ele começou a ficar rico, começou a dar tudo certo, porque tudo que José tocava, prosperava. Por quê? Porque ele temia o Senhor. E a palavra vai contando, vai narrando, dizendo que José era um homem formoso, de boa aparência,
E isso fez o quê? Despertou o interesse da mulher de Potifar por ele. E aí acontece algo inesperado. Ela acusa ele de algo que ele não fez e ele vai para onde? Ele volta para a prisão. Esse homem, ainda muito jovem, acaba passando por tudo isso. E a palavra também conta que lá de novo, na prisão, o Senhor abençoava ele. Que o carcereiro que cuidava dele começou a prosperar também, porque tinha algo diferente na vida dele. E a palavra conta também que um certo dia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e José ali interpreta os sonhos. E ele diz: olha, lembra de mim, porém lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. José, ele tinha uma amargura em seu coração. Ele tinha uma amargura porque ele falava, eu creio que ele falava assim: o que eu fiz? O que eu fiz para passar por esse deserto? O que eu fiz para estar neste lugar? O que eu fiz para passar por esse sofrimento? Tinha um propósito, sim, tinha um propósito. Mas eu creio que ali ele ainda não tinha entendido o que iria acontecer na vida dele. E a história vai narrando, vai contando. Passou-se 2 anos depois que ele interpretou esse sonho. 2 anos para que o faraó viesse a ter um sonho, a qual esse sonho iria mudar o contexto novamente na vida de José. E todos nós conhecemos a história, né? Que faraó teve esse sonho. Mas eu quero chamar a tua atenção para o que foi acontecendo depois que ele teve esse sonho. A palavra de Deus diz: então enviou o faraó e chamou a José e fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio ao faraó. A vida de José começou a mudar. As vestes deles começou a mudar. A partir daquele momento, tudo mudou. Ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos. Ele já tinha sido caluniado. Ali ele já tinha motivo suficiente. Ele já tinha razões suficientes para desistir de tudo. Mas ele não desistiu. Ele continuou alegrando o coração de Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. E a palavra vai narrando, vai contando. Depois que José interpreta esse sonho, o faraó chama e ele diz, o faraó pergunta dele qual era a sugestão dele, e ali ele deu aquela sugestão. Eu estou correndo um pouquinho aqui por causa do tempo para ver se a gente chega, né? E ali ele deu a sugestão e faraó disse para ele: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? A inteligência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, a quem faraó ia colocar os próximos anos, na mão de quem? Tinha que ser alguém que tivesse o Espírito de Deus. E José tinha essa característica. E ali faraó tirou um anel, colocou em sua mão, o fez vestir vestes de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço, e a vida de José dali mudou. A palavra diz que até que isso acontecesse, foram 13 anos de sofrimento. Até que chegasse esse dia, do momento que José foi vendido até esse dia, 13 anos. Eu imagino, 13 anos, imagina o que esse pai não pensava todo dia. O que Jacó não pensava todo dia. E José, o que José não pensava todo dia? Por que eu estou aqui? O que foi que eu fiz? Né? E mesmo ele honrando a Deus, ele foi caluniado novamente. E Deus o abençoou, José, de uma tal forma que ele pôde ajudar toda a sua família. Mas para poder fechar essa história, que foi o segundo versículo que eu li, a palavra de Deus diz que passou 5 anos de fartura, aí veio, quando estava com 2 anos de miséria, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimentos. E aqui é onde acontece um fato, que é o mesmo que aconteceu com seu pai. Eles tiveram que parar na mão de quem? De José. Aí eu te pergunto,
será que se José, ele não tivesse um coração diferente, será que José não fosse diferenciado, ele teria tido compaixão dos seus irmãos? Será que não passou pela cabeça, às vezes eu penso assim, será que não passou na cabeça de José matar tudinho logo? Porque o que fizeram com ele, a palavra diz que quando José está interrogando eles ali, um dos seus irmãos, ele fala o seguinte, que havendo eles contado todas as palavras de José, que eles lhe falaram, e vendo ele os carros que José enviaram para levá-lo, o que acontece? Quando José está ali falando com eles, eles falam, talvez isso aconteceu comigo, está acontecendo com a gente, porque a gente viu a angústia de José no momento que a gente estava vendendo ele clamando para que não fosse vendido, e hoje a gente está aqui passando por isso. Então, o que José passou na mão dos irmãos dele foi algo terrível, mas José, ele teve compaixão dos seus irmãos. Quando seus irmãos vieram, ele fez diferente. Ele tentou ali por alguns momentos não demonstrar que era ele, fez uma estratégia para trazer o seu outro irmão, mas a palavra diz que quando ele viu Benjamim, quando ele se revelou para os seus irmãos, que quando trouxeram Benjamim, ele abraçou Benjamim e chorou. Mas por que ele teve essa oportunidade? Porque ele lançou o perdão em seu coração. Antes mesmo dos seus irmãos pedirem perdão, ele lançou esse perdão. Ele disse, não, meus irmãos, isso aconteceu porque existia um propósito. Então eu creio que quando a gente libera o perdão, Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Eu não sei como é o teu relacionamento, eu não sei porque Deus me deu essa palavra. Eu não sei se tu tem algum conflito com algum familiar, com algum irmão, com algum pai ou com alguma mãe, mas eu aprendo aqui 2 lições. Que nós, pais, precisamos nos atentarmos às nossas atitudes, porque muitas das vezes nós causamos coisas dentro da nossa casa que vai se estender para o futuro. A gente ama mais um do que o outro, e a gente não sabe quais são as feridas que a gente causa nos outros filhos. A gente acaba cometendo esses erros, e aqui eu aprendo como filho, que o perdão, ele rompe barreiras, que o perdão, ele restaura vidas, porque passou a primeira geração, e veio a segunda geração, e José, ele prosperou em outra terra. José, ele foi um homem abençoado, mas eu creio é porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Então, José, ele pôde salvar a si mesmo, José, ele pôde salvar toda aquela família, ele pôde salvar a geração dele, mas nós aprendemos por muitas coisas aqui que aconteceu, que apesar de todo o sofrimento, o Senhor usou de misericórdia com ele. E assim o Senhor usou de misericórdia comigo também. Porque hoje eu consigo ter uma paz que eu não tinha antes. Como o pastor Leandro falou agora há pouco. É difícil a gente se desligar quando a gente chega num lugar como esse. E muitas das vezes eu estava aqui e eu tentava me concentrar e algo dizia assim no meu coração: mas tu tá brigado com a tua irmã. Como é que tu vai domingo lá no almoço, lá na casa da tua mãe? Como é que vai? Como é que eu vou me reunir com a minha família final de ano, como todo ano? Porque existia aquela amargura no meu coração. Mas um dia eu falei: Senhor, tira de mim esse ódio. Eu tinha tanto ódio, que um dia a gente foi para conversar, a gente quebrou cadeira um em cima do outro. Por quê? Porque eu deixei consumir aquilo que não vinha de Deus. E hoje eu tenho a alegria de congregarmos junto com as minhas irmãs. Isso para mim é uma das maiores vitórias que eu tive. Eu confesso a vocês que eu nunca pensei que isso ia acontecer. Mas enquanto a gente não tomar uma atitude
de liberar o perdão, a gente não vai conseguir alcançar as promessas de Deus. E o conselho que Jacó deu ao seu filho era que ele perdoasse os seus irmãos. Por mais que a gente cometa esses erros, a gente não quer o mal para os nossos filhos. Então que você possa entender que você tem uma autoridade sobre os seus filhos como ninguém. Você tem autoridade de abençoar e você tem autoridade de amaldiçoar o seu filho. Aquelas palavras que muitas das vezes lançamos, a gente está amaldiçoando ele. Você tem autoridade de profetizar sobre a vida dos teus filhos, de uma forma que nem você sabe. Então, em vez de xingar, em vez de amaldiçoar, que você possa dizer: eu te abençoo, meu filho, que o Senhor te faça prosperar, que você venha ser um grande homem, que você venha ser uma grande mulher, porque dessa forma você vai estar ajudando muito o seu filho. Dessa forma você vai estar ajudando muito a sua filha, ainda pequeno, que você possa derramar sobre a vida deles todas as bênçãos do Senhor. Se você não fazer isso, que você possa fazer a partir de hoje, porque eles são promessas do Senhor. Nós somos descendentes de Abraão. As bênçãos de Abraão se estendeu a Isaac, a Jacó, a José, e chegou a mim e chegou a você. Que benditos seriam todas as nações, todas as famílias. Nós somos abençoados por Deus. E nós estamos aqui para receber o melhor de Deus. Que você esta noite possa chegar em casa, ou até mesmo aqui, que você possa dizer para o seu filho: meu filho, eu te abençoo. Eu profetizo na tua vida que tu venha ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu profetizo na tua vida que tu venha ser próspero, que tu venha ser cheio do Espírito de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu conheci uma família que a mãe só dizia o seguinte para os filhos: isso vai ser um ladrão, isso vai ser um assassino, isso não presta, isso não vale nada. Aí eu te pergunto: o que foi que deu? Infelizmente, ela perdeu todos os filhos por crime. Todos os filhos morreram. Todos eram envolvidos com droga, todos eram envolvidos com tudo que não prestava. E hoje ela vive só. Por quê? Porque ela não mediu as palavras. Ela profetizou só maldição para a vida dos filhos dela. E infelizmente isso aconteceu. Então que as nossas histórias possam ser diferentes. Que a gente possa profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que esta palavra lá dentro dos nossos corações, e que possamos sair daqui sabendo que nós temos essa autoridade sobre a vida dos nossos filhos. No momento do abraço que a gente tem aqui na quarta-feira, profetize na vida deles, profetize com fé. Diga: Senhor, pela autoridade de pai, pela autoridade de mãe, eu abençoo meus filhos. E você vai ver com o tempo quão grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dele. E filho, não desperdice as bênçãos do seu pai e da sua mãe. Não tem uma vez que eu chegue perto do meu pai ou da minha mãe que eu não peça as bênçãos dele. Não tem uma vez. Pode estar velhinho, cabelo branco, pai, mãe, me abençoa, porque eu sei do poder que uma palavra de um pai e de uma mãe tem. Quer ver um exemplo? Quando a mãe diz assim: meu filho não vai, pode ir, que você vai quebrar a cara. Quando o pai e a mãe diz: não faça, pode ir, que você vai quebrar a cara. A palavra do pai e da mãe tem uma autoridade sobrenatural. Amém? Eu agradeço assim a oportunidade. Em nome de Jesus, devolvo aqui ao nosso pastor Leandro. Vamos ficar de pé, irmãos.